Bom dia, turminha! Hoje é quarta-feira e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a matemática. Vamos falar sobre as unidades de medida. Isso mesmo, eu sei que em algumas aulas para trás a tia Marcele já falou sobre como nós medimos o líquido usando o litro, o mililitro. Lembra disso? Então, nós já falamos sobre medir as coisas usando o metro, a palma, o pé, o polegar. Lembra disso dessas aulas? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto, só que também teremos problemas para resolver, problemas de mais, de menos e de multiplicação, para vocês resolverem usando também o metro, o comprimento das coisas. Então, a tia Marcele vai pedir para vocês pegarem lá nas folhinhas de vocês do quarto bimestre a folha que fala sobre medidas de comprimento. Tia Marcele vai colocar a foto dessas atividades lá no grupo para facilitar vocês a encontrarem, tá bom? Então tem, ó, a folhinha que está falando assim, ó, medidas de comprimento, que é a explicação da matéria. Depois, duas folhinhas de atividade, essa e depois essa aqui, tá legal? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Medidas de comprimento. Nós já conversamos sobre isso, então presta atenção para vocês entenderem direitinho. Tá assim, ó. Antigamente, as pessoas usavam diferentes partes do corpo para medir as coisas. Pé, mão, palma e outras coisas. Mas essas medidas não eram muito certas e traziam confusões. Com o passar dos anos, para que essa confusão fosse evitada, foi criada uma unidade de medida igual em qualquer lugar, chamada metro. Então, para evitar a confusão, eles criaram uma medida única, que em qualquer lugar no mundo vai ser do mesmo jeito, que é o metro. Isso aqui a tia Marcele chama de metro. A tia Marcele já até mostrou isso aqui para vocês. É o metro, ele começa com os centímetros, que serve para medir coisa pequena. Então, eu meço as coisas pequenas usando o centímetro. Quando fica grande, que chega a 1 metro, aí eu começo a usar o metro. Entendido isso? Isso aqui a tia Marcele já tinha conversado com vocês. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Veja o exemplo de alguns produtos que podem ser medidos através do metro. Coisas que nós temos que são medidas através do metro. A tia Marcele vai colocar alguns exemplos aqui para vocês, mas também vai mostrar o exemplo que tem na nossa folhinha, que é a corda, o papel higiênico, o tecido e várias outras coisas, gente. Mangueira, arame, várias coisas que nós compramos e usamos, que nós medimos usando o metro. Eu tenho o centímetro para medir coisa pequena, igual a régua que você tem aí. A sua régua está em centímetro. Tem régua de 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, que é a maioria, que é aquela maior. Isso vai medir objetos pequenos. Quando chega a 100 centímetros, significa que virou 1 metro. E aí você vai medir com 1 metro, que é uma régua bem maior. E por aí vai, tem outras unidades. Mas hoje nós vamos trabalhar com centímetros, que mede coisa pequena, e 1 metro, que mede coisas a partir de 1 metro. Tudo bem? Então vamos lá. Porém, algumas são pequenas demais, outras grandes demais para serem medidas através do metro. E existem outras unidades de medida que surgem através do metro, como por exemplo o centímetro, que foi o que a tia Marcele falou, que é o que tem lá na régua, que você vai medir coisa pequena. Coisinhas pequenas você mede em centímetros. Usado para medir coisas menores do que 1 metro. Então, tem aqui, ó. A cada 100 centímetros, você tem 1 metro. Toda vez que você chegar a 100 centímetros, você chegou a 1 metro. Através de uma régua, podemos medir muito bem os centímetros. As réguas possuem diversos tamanhos. Então, tem aqui um exemplo para vocês, ó. A régua e os centímetros. O clipe mede 2 centímetros, a borracha 4 centímetros e o lápis 13 centímetros. Tudo bem? Tranquilo até aí, né? Agora nós vamos para os problemas. Então, vai mudar para a próxima folha, que é a que tem o número 1. Vamos prestar atenção aí, porque nessa você vai precisar de lápis de cor para responder essa atividade.
Número 1. Francisco é dono de um sítio. Sempre que vai à cidade, compra tudo que precisará para o seu sítio. Dessa vez, Francisco comprou bastante coisa. Observe o que ele comprou e pinte aquelas que são medidas através do metro. Então, seu Francisco foi lá na cidade e comprou várias coisas para o sítio dele. Você vai precisar pintar só os materiais que são medidos pelo metro. Exemplo, uma garrafa não é medida a metro, ela é medida por litro, por ml, mas não é pelo metro. Você vai observar e vai pintar só os materiais que são medidos a metro. Bem tranquilo, né? Ó, tia Marcele já vai ajudar aqui. São 4 materiais aqui que são medidos a metro, tá bom? Depois, eu tenho aqui os problemas. Tem o número 2 na página e vocês vão começar a resolver esse problema. Tem problema de menos, de mais e de multiplicação. Legal? Então, vamos lá. Primeiro, número 2. Quando foi molhar as plantas, Francisco percebeu que a mangueira não conseguia alcançar uma parte mais distante. Ele mediu a distância da torneira até as plantinhas e deu 8 metros. Sabendo que a mangueira já possui 6 metros, quantos metros a mais ele terá que comprar? Então, seu Francisco foi lá no mercado e comprou 6 metros de mangueira, levou para casa. Só que quando ele chegou em casa, ele viu que esses 6 metros não daria para molhar as plantinhas dele. Então, quando ele foi em casa e colocou a mangueira lá, viu que os 6 metros ficou curto e ele percebeu que ele precisaria de 8 metros para conseguir molhar a plantinha dele. A pergunta sabendo que a mangueira já possui 6 metros, quantos metros a mais ele terá que comprar? Então, tem uma diferença do metro que ele precisa para o metro da mangueira que ele tem. Quando nós estamos falando de diferença, essa continha de quê? Esse problema de quê? Lembra? É um probleminha de menos. Você vai ver a metragem que ele precisa menos a metragem que ele tem. Essa diferença dessa continha de menos vai dar a metragem de mangueira que ele vai precisar comprar para concluir os 8 metros que ele precisa para molhar as plantas. Então, preste atenção. Dá para fazer essa conta de cabeça? Dá. Dá para armar e deixar bonitinho aqui o cálculo? Dá também, mas eu quero a resposta escrita aqui, ó. Seu Francisco precisará de tantos metros para molhar as plantinhas dele. Pausa, resolve o problema número 2 e vai passar para o problema número 3. Joana é a mulher de Francisco. Com o tecido que ele trouxe da cidade, ela costurou alguns lençóis para Francisco secar o rosto durante os afazeres. Joana cortou os lençóis com 10 centímetros de largura. Então, a dona Joana, mulher do seu Francisco, cortou os lençóis, os lencinhos que ela fez, com 10 centímetros cada um. Se ela cortou 6 vezes para fazer os 6 lençóis, quantos centímetros de tecido ela cortou? Gente, cada lencinho desse vai ter 10 centímetros. Se ela cortou 6 vezes, se ela fez 6 lençóis, quantos centímetros ela precisou para fazer todos os 6 lenços? Cada lenço tem 10 centímetros. Se ela cortou 6, quantos centímetros ela precisou para completar todos os lençóis? Ou vocês podem resolver esse problema com uma continha de mais, somando esses 10 centímetros 6 vezes, que foi a quantidade de lençol que a Joana fez. Ou você pode resolver com uma continha de multiplicação, fazendo 10 vezes os 6 lençóis. E você vai ter o mesmo resultado. Tá legal? Então, vocês vão perceber aí qual é o jeito mais fácil para vocês e resolverem a número 3. Depois, vocês vão pausar e resolver. Vai passar para o número 4 e último. Francisco chamou seu amigo Lobato, que também tem um sítio, para lhe ajudar a fazer uma cerca de arame, com o arame que ele comprou na cidade. No primeiro dia, eles fizeram 15 metros de cerca. No segundo dia, 17 metros de cerca. No terceiro dia, 10 metros de cerca. No final do terceiro dia, quantos metros de cerca eles já tinham juntado dos dias anteriores? Então, vocês vão precisar
precisar contar quantos metros de cerca o seu Francisco e o seu Lobato fizeram durante esses 3 dias. Então, vocês vão precisar de uma continha de mais. Vocês vão somar os metros de cerca de todos os dias. E essa é a nossa última atividade de hoje. É bem tranquilo. Faz com atenção que eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. Tá legal? Um beijo. Amanhã nós nos encontramos de novo. Tchau!